Olá a todos, nós estamos começando hoje mais uma transmissão aqui pela live do Ministério de Libertação, transmitindo de casa as reuniões que nós faríamos e sempre fazemos já há alguns anos na Igreja Batista aqui em Alto Taquari, às 13 horas, todas as sextas-feiras. E eu quero desde já agradecer a todos vocês que estão entrando aí na live, né, estando conosco aí, visualizando. Nós estamos falando a respeito de batalha espiritual e nós vamos dar seguimento ao nosso estudo de hoje, ainda falando a respeito da oração. Mas enquanto eu aguardo um pouquinho aí o pessoal chegando, eu gostaria de que você mandasse uma mensaginha de onde você está nos observando, de onde você está nos acompanhando, para que a gente fique feliz de saber que você está conosco, né, nesse tempo de transmissão, que nós iniciaremos agora, provavelmente, dependendo do estudo, uma hora e pouquinho de estudo. Enquanto você está aí fazendo suas coisas, suas atividades de casa, eu quero convidar você para estar ouvindo. Se você não pode ver, não tem problema, mas pelo menos ouça aquilo que o Espírito de Deus vai estar nos instruindo neste dia. Tenho certeza de que o Senhor falará com você assim como tem falado comigo. Quero saber se o som está bom, se você está ouvindo direitinho, se tem muito barulho. Quero agradecer ao Mário Gomes, que está conosco. Obrigada, Mário, pela sua audiência. Rapidinho nós vamos estar iniciando então a nossa reunião de hoje, né? Reunião à distância. Reunião à distância. Mas não deixe de ser uma reunião, porque estamos unidos, né, no mesmo objetivo, na mesma intenção de buscar o Senhor e aprender com Ele. O Ministério Vidas Transformadas, que é o ministério nominado Ministério de Libertação da Primeira Igreja Batista, aqui de Alto Taquari, nós temos por este objetivo de buscar a verdade e ela nos libertar, ela nos edificar. Quero agradecer também ao irmão Gamaliel, né, que está conosco. Obrigado, irmão. A Maria Paz também, que está conosco, muito obrigada. Você pode compartilhar esse vídeo com os seus amigos também, para que eles sejam edificados. Quem sabe eles possam ouvir um pouco da palavra de Deus, daquilo que nós temos acesso, e a gente possa dividir com eles também esse acesso. Quero agradecer também a Roseli, né, que está conosco. O irmão Gamaliel está em Taquaritinga, São Paulo. Que bom, né? Muito bom, nós temos essa condição de, apesar de estarmos isolados, né, em isolamento temporário, nós temos essa condição de buscarmos ao Senhor juntos, apesar de distanciados fisicamente. É uma bênção, né? A tecnologia é uma bênção. Eu sempre falo que a palavra de Deus, ela se cumpre. Lá em Daniel fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E esta ciência não é apenas a tecnologia, mas também é o conhecimento. Através da internet, através dos estudos, através de publicações, nós podemos ter acesso a um conhecimento que talvez nós não teríamos se não houvesse essa ferramenta tão importante que é a internet. Precisamos saber usá-la, precisamos filtrar, sim, mas é importante nós buscarmos o conhecimento. Quero agradecer também a Liliane Castro, né? Que Deus abençoe. Um beijo para você, saudades. A Tereza Martucci, sempre está conosco. Boa tarde então a todos que estão se unindo a nós aí nesse tempo de transmissão, nessa live. E hoje nós vamos falar a respeito da batalha espiritual, e dentro desse texto, dentro desse contexto, nós temos algumas coisas para serem divididas, né, com você, através da palavra. Já falamos a respeito de quem é Deus,
falamos de quem é o nosso adversário, de qual é o papel de Yeshua, de Jesus, né, nessa nossa batalha. Entendemos que essa batalha não é contra Deus, né? Ela é contra nós. Nós somos o alvo do adversário que vem para roubar, matar, destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Obrigada também, irmã Linda, que está conosco, né, nessa live. Paz do Senhor, em nome de Jesus. E você vai aí compartilhando dessa live para que pessoas possam ser alcançadas também por este estudo. Enquanto você está aí trabalhando na sua casa, fazendo suas atividades do pós-almoço, você também pode estar ouvindo aí junto conosco. Nós vamos começar então, desde já, agradecendo a todos que estão aí conosco, de todos aqueles que vão estar assistindo essa live posteriormente à sua publicação. Nós vamos começar orando, que é isso que nós fizemos todas as vezes que buscamos ao Senhor, né? E quando nós buscamos ao Senhor, nós clamamos a Ele para que Ele nos revista também da sua armadura, para que Ele nos revista da sua presença. Uma das coisas que nós falamos é da importância de estarmos declarando a palavra de Deus e tomando posse dela. Então nós vamos tomar posse da palavra de Deus, orando ao Senhor e buscando a sua face. Senhor querido, nós queremos nesta tarde, Pai, deste dia tão importante que o Senhor fez para nós, nós queremos exaltar o Teu nome, glorificar ao Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus. Senhor, nós dizemos que Adonai é errado, que o Senhor é um, que o Senhor é apenas um e não há outro além de Ti, Senhor. Buscamos a Tua face nesse momento, clamamos que a presença do Teu Espírito esteja, Senhor, nos trazendo revelação da Tua palavra, trazendo, Senhor, da Tua graça, da Tua unção. Pai amado, Senhor, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, abra, Senhor, os nossos olhos. Senhor, abra o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Pai. E nesse momento, Senhor, nós clamamos que os Teus exércitos celestiais trabalhem em nosso favor, em favor de todos aqueles que estão ligados a nós, Pai, de perto ou de longe, guardando cada um deles, livrando de todo mal, livrando de todo ataque do maligno, livrando de todo ataque do inimigo. Nós Te pedimos, Pai, guarda-nos, Senhor, segundo a menina dos Teus olhos. Assim, Senhor, como está em Zacarias escrito, que o Senhor seria como um muro de fogo ao redor de Jerusalém, assim também seja o Senhor ao nosso redor, ao redor de todos aqueles que estão ligados a nós, Pai, daqueles que trabalham conosco ou para nós, no campo ou na cidade, dos nossos bens, dos nossos animais. O Senhor esteja cuidando, Pai, de tudo que está ligado a nós, abençoando, Pai, fazendo prosperar o nosso caminho. Nós, em nome de Yeshua, nós clamamos que o Senhor ouça, Pai, a nossa oração, que o Senhor ouça, Pai, o nosso clamor. Nos rendemos diante de Ti, porque só o Senhor é Deus. Por isso, Pai, nesse momento, nós tomamos posse da Tua palavra, tomamos, Senhor, conhecimento dessa palavra, que diz que precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do Teu poder. Por isso, nesse momento, nós tomamos posse das armas espirituais poderosas em Deus para destruir todas as ciladas do diabo. Tomamos posse da armadura do Senhor, descrita no texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Sabemos, Pai, que a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade e dominadores do mal. Por isso, nesse momento, Pai, nós clamamos que o Senhor nos fortaleça pela Tua palavra, que estejamos, Senhor, guardados e, Senhor, protegidos debaixo das Tuas asas. Tomamos posse desta armadura para que possamos resistir no dia mau e depois de termos feito tudo o que precisávamos fazer, possamos permanecer inabaláveis. Eu clamo nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cinja os nossos lombos com o cinturão da verdade, que a Tua verdade, Senhor, nos cerque por detrás e por diante. Te peço também, Pai, que tomamos posse da couraça da justiça. Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, que essa justiça esteja à nossa frente, que o Senhor seja a nossa justiça. Tomamos posse, Pai, e calçamos os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, para que por onde andarmos sobre essa terra, as nossas pegadas após nós sejam, Senhor, as marcas da Tua palavra.
Eu tomo posse, Pai, do escudo da fé, e é com ele, Senhor, que eu apago todos os dardos inflamados do maligno. Tomo posse, Pai, do capacete da salvação sobre a minha cabeça, e, Senhor, guardando a minha mente, os meus pensamentos. Também, Senhor, tomo posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com ela, Senhor, eu avanço contra o reino das trevas, para que, Senhor, possamos vencer todas as astutas armadilhas do inimigo, e que o Senhor, ó Deus, possa nos perseverar em oração, que nós estejamos orando em todo o tempo, com súplicas e ações de graças, por nós, vigiando, Senhor, pelas nossas vidas e por todos aqueles que estão ligados a nós, para que, Senhor, através das nossas vidas, sejamos atalaias da Tua palavra, e assim proclamando a Tua verdade, ó Deus, porque assim como está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, que a verdade da Tua palavra nos liberte dos sofismas, nos liberte, Senhor, dos enganos, Pai amado, das doutrinas, dos dogmas, das tradições humanas. Queremos, Senhor, a Tua palavra como ela é. Não queremos, Senhor, ó Deus, palavras distorcidas, palavras maculadas. Não queremos, Senhor, teologias de homens. Queremos, Senhor, a Tua palavra e a Tua essência como ela é. Por isso, revela a Tua palavra a nós, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos andar e trilhar neste caminho que o Senhor tem proposto para nós. A Tua palavra diz, Pai, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente, descansará. Nós podemos descansar, Senhor, em Ti, porque dizemos ao Teu respeito: o Senhor Adonai é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e somente no Senhor eu confiarei, porque o Senhor me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor cobrirá a mim e aos meus com as suas penas, debaixo das suas asas eu e a minha casa estaremos seguros. A sua verdade é a nossa armadura, é o nosso escudo. Por isso não temeremos o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, ou o espírito da morte que assola ao meio-dia. Porque está escrito na Tua palavra, e cremos nela, que 1000 cairão à minha direita, 10.000 cairão à minha direita, 10.000 ao meu lado, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos nós contemplaremos e veremos a recompensa daqueles que não amam a Deus, daqueles que não buscam ao Senhor, que decidiram renunciar o conhecimento do Altíssimo. Mas nós, Senhor, segundo a nossa vontade, Senhor, pela nossa escolha, livre escolha, nós escolhemos servir e seguir ao Senhor e fazer dele a nossa habitação. Por isso está escrito que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma alcançará a nossa casa, porque o Senhor dará ordem ao nosso respeito, dará ordem aos Teus anjos, para que eles nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas próprias mãos, para que não venhamos a tropeçar em pedra alguma. Pelo contrário, Senhor, com os nossos pés pisaremos o leão e a áspide, calcaremos debaixo dos nossos pés o filho do leão e a serpente, e todo o poder do maligno está escrito, e nada nos fará dano algum. Nós tomamos posse desta palavra, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, por isso nós podemos te amar, e porque nós te amamos, nós podemos invocar o Senhor, porque nós buscamos ao Teu nome, o Senhor nos livrará e nos colocará num lugar seguro, porque nós cremos e confiamos no Senhor. Quando clamarmos ao Teu nome, o Senhor nos ouvirá, o Senhor estará conosco no momento das dificuldades, no meio das tribulações, nos livrará delas, nos livrará nelas, e nós poderemos testemunhar os Teus feitos, anunciando as Tuas maravilhas. Que o Senhor nos dê a salvação, que o Senhor nos dê dias prolongados de vida, e no final deles possamos receber das Tuas mãos, Senhor, a Tua salvação. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Que assim seja nas nossas vidas, em nome de Yeshua. Eu quero agradecer também, quero voltar aqui um pouquinho, daqueles que estão conosco. A irmã Kátia também está conosco, a Michele também, que bênção, que
você está conosco, Michele. Irmã Kátia também, provavelmente lá de Taguatinga, a Natália, né? O Sérgio também estão conosco. Obrigada pela sua participação aí conosco. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da batalha espiritual. Vamos falar a respeito daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Entendemos que alguns dias atrás você pode estar conosco, né, assistir os outros vídeos para você pegar desde o início. Nós falamos na semana passada a respeito de oração, né? Falamos a respeito de oração. Quero agradecer também ao Nilo Cortez, também a irmã Silvia Lermin, né, que está conosco, a irmã Denilva, que está conosco. Obrigada pela sua audiência. E nós falamos na semana passada uma palavra muito forte, muito pesada, né? O irmão Nilo está em Cuiabá, que Deus abençoe em nome de Yeshua e que vocês possam assim estar compartilhando este vídeo para que as pessoas também possam ouvir a respeito do nosso estudo de hoje. Falamos na semana passada a respeito da oração e eu creio e eu sei que foi uma palavra muito pesada, uma palavra difícil muitas vezes de ser pregada, porque nós normalmente acreditamos e somos levados a crer que quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos ouve. Mas baseado na semana passada, da palavra que o Senhor nos deu, Ele nos mostra que para que Ele nos ouça, é necessário que haja em nós um arrependimento, para que haja uma atenção do Eterno nas nossas vidas, é necessário que haja um arrependimento em nós, que haja uma condição de um coração humilde, contrito, para que o Senhor possa nos ouvir. Falamos isso baseados na palavra de Deus. E se você que está entrando aí agora, eu vou deixar alguns textos para que você possa meditar. Isaías capítulo 1, versículo 15, né? E Lamentações capítulo 13, versículo 8. Também baseado em Salmo 55, 1, que fala que o Senhor não ignore a nossa súplica. Então nós entendemos que o Senhor pode ignorar a nossa súplica e vimos baseado na palavra que na verdade quando estamos com as nossas mãos cheias de violência, né? Quando as nossas atitudes elas não condizem com a palavra de Deus, nós não temos a atenção do Senhor. Não é porque nós precisamos alcançar a atenção de Deus através das nossas atitudes, nós não vamos comprar a atenção de Deus, não é isso. Mas eu quero dizer a você que muitas vezes o Senhor não nos ouve porque nós estamos buscando a Deus, mas com uma vida totalmente distanciada da sua presença. Eu quero dizer a você que esse texto realmente foi um texto muito forte, mas eu gosto de textos fortes. Eu gosto porque eles nos sacodem. Eu gosto quando o Senhor fala conosco de tal forma que nós possamos ouvir. Precisamos ser corrigidos pelo Senhor. E para isso, nós precisamos olhar para a palavra de Deus como se ela fosse um espelho. Eu estou aqui vendo a minha imagem. Eu consigo visualizar a mim mesma através dessa imagem que a internet me proporciona. A palavra de Deus, ela precisa exercer em nós esse mesmo efeito, um efeito de espelho, de mostrar quem nós realmente somos e como nós estamos tendo atitudes, se elas estão baseadas ou não na palavra de Deus. Esta situação é uma situação primária para que o Senhor ouça. É claro que o Senhor é misericordioso, é claro que o Senhor, Ele conhece o seu coração. Quem sou eu? Quem seria eu para poder julgar quem Deus ouviria ou não? Mas baseado na palavra de Deus, a nós que conhecemos e dizemos que conhecemos o Senhor, nós que nos dizemos aqueles que servem ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, será que nós o conhecemos de tal forma a servir a este Deus da maneira como Ele quer ser servido, ou como Ele deseja ser servido? Ou muitas vezes nós dizemos: eu penso que Deus seria assim, eu acho que Deus gostaria dessa forma ou não. Eu quero dizer a você que na verdade nós precisamos conhecer a Deus. Ele diz, conhecereis e prosseguireis quando me buscar, conhecereis e prosseguireis em buscar o Senhor, né? Eu também estou vendo aí que a irmã Kátia está assistindo, né? Lá em
Taquaritinga, né, em São Paulo. Quero agradecer também aqueles que estão compartilhando do vídeo, a Marina Bernini também, que está conosco, provavelmente da Itália, né? Ela está escrevendo aqui. A Marionélia Dourado está no Gato Preto, né, aqui pertinho de Alto Taquari. Mas nós precisamos entender que Deus, este Deus, Ele anseia para que nós tenhamos atitudes que agradam a Ele, não para a salvação, porque a salvação vem através de Jesus. A Bíblia diz que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E pronto, está escrito de tal forma simples, para que nós entendamos que a salvação, ela vem através de Jesus. Mas nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de batalha espiritual, estamos falando de oração, e a palavra do Senhor diz que o Senhor pode sim não atentar para as nossas orações. O Senhor pode sim ignorar as nossas orações. Por quê? Porque lá Ele diz que nós temos as nossas mãos cheias de violência. É por isso que o Senhor fala que aquele que subirá ao monte do Senhor, né? Salmo, se não me engano, Salmo 24, o Salmo 25, ele diz, Salmo 15, ele fala: quem habitará no meu tabernáculo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Falamos sobre isso na sexta-feira passada. Quero agradecer também ao Wellington, que está aí conosco, né, nos apoiando, né, nessa live. Obrigada, Wellington, Deus abençoe sua vida também. E eu quero dizer a você que o Senhor pode sim, infelizmente, não ouvir as nossas orações. Mas vimos na semana passada que o Senhor não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Quando nós nos arrependemos das nossas atitudes, quando nós olhamos para a palavra de Deus como um espelho e podemos então consertar, né, o nosso cabelo que está errado, consertar a nossa roupa. Quando nós consertamos, eu estou dando um exemplo claro para você, mas quando nós consertamos as nossas atitudes segundo a palavra de Deus, que nos é mostrada como um espelho, mostrando quem somos e se aquilo que somos agrada ao Senhor. Então isso na verdade é um processo de libertação. Isso é a verdadeira libertação. Quando nós buscamos a Deus, o conhecemos e buscamos ao Senhor, e isso é um processo, não tem fim. Existem muitas pessoas que questionam e dizem: mas por que toda sexta-feira tem libertação? Você nunca é liberto? Nós nunca somos totalmente libertos. Na verdade, nós sempre temos coisas para avançarem. Elas sempre estão coisas para buscarmos ao Senhor, para que Ele venha moldar as nossas vidas de forma a agradá-lo, né? Não é como nós queremos, é como Ele quer ser agradável. Eu quero então dizer a você que nesta tarde nós vamos falar e continuar falando sobre oração. Nós falamos na semana passada a respeito dessa situação da oração, da situação que muitas vezes nós não conseguimos alcançar o coração de Deus. Mas baseamos também a nossa pregação em 2 Crônicas 7,14, e falamos a respeito que se o meu povo, diz o Senhor, se humilhar e ele orar, buscar a sua face, se afastar dos seus maus caminhos, então sim o Senhor ouvirá dos céus e o Senhor perdoará nossos pecados e sarará a nossa terra. Então eu quero mostrar a você que o Senhor não estará para sempre em desprezo as nossas vidas. Lamentações 3:22-32 diz: porque o Senhor não o desprezará para sempre. O Senhor muitas vezes Ele nos sacode, irmãos e querido visitante, para que nós possamos assim consertar as nossas vidas. Mas isso é uma disposição nossa. Ele não faz isso por pressão sobre nós. Ele nos deu essa escolha. O Senhor, eu falei isso já algumas lives atrás, que o Senhor nos dá essa condição de escolher fazer conforme a sua vontade ou não. Só que cada escolha nossa, ela nos leva a uma consequência. E isso está escrito na palavra de Deus.
Se você quiser ver em Deuteronômio capítulo 28, lá estão as nossas duas escolhas. A escolha de andar segundo a vontade de Deus ou não. Elas vão ter as suas consequências. Assim como a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta de um lado, corta de outro lado, assim é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Ela traz a bênção, mas ela também pode trazer a maldição. Nós entendemos isso e compreendemos que este é o Deus justo. Um Deus justo não seria um Deus que amasse... Eu vou até assim, às vezes você pode até se escandalizar dessa forma. Ele ama a todos, mas é este Deus que ama indistintamente, este Deus que ama o pecador, do qual eu, como Paulo diz, sou a principal. Este Deus, ele não quer que eu e você continuemos a viver no pecado. Ele quer a nossa mudança de atitude. Ele quer que nós venhamos conhecê-lo para nos fazer cada vez mais parecidos com ele. Na verdade, esse foi o propósito de Deus ao fazer o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Eu imagino que Adão, o primeiro homem, ele era exatamente como o Senhor, eterno, ele não tinha pecado. Ele tinha uma inteligência acima de tudo, porque o Senhor o colocou para administrar a terra, Talvez você não acredite no Gênesis, como eu também, logo no início da minha fé, tinha dificuldade de acreditar em Gênesis, porque nós fomos ensinados que nós fomos criados através de uma evolução. Na verdade, isso nos foi ensinado na escola, a teoria da evolução. Mas por que nos foi ensinado isso? Porque na verdade as pessoas não querem acreditar na Bíblia. Eu posso dizer a você e afirmar a você que muitas vezes nós podemos não compreender a Bíblia em sua abrangência total. Mas eu creio na palavra de Deus e creio que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A teoria da evolução até hoje é apenas uma teoria. Ela nunca ficou comprovada. Ela nunca ficou comprovada porque existe um elo perdido. Existe algo que o homem nunca conseguiu entender, nunca conseguiu encaixar, porque não existe encaixe de um ser como eu e você. Esses dias eu estava assistindo a pregação de um rabino e ele fala que apenas o homem tem a capacidade de rir-se de outra pessoa. Apenas nós, seres humanos, temos essa capacidade de avaliar uma situação e rir-nos dela, nos alegrarmos. E ele até dá esse exemplo, que se uma vaca escorregar na lama e cair, a outra vaca não vai rir dela. Mas os homens sim, os homens vão achar engraçado aquela situação. E isso é algo divino na sua vida. Não a questão da zombaria, entende o que eu estou te dizendo, mas a questão de você ter essa avaliação e de se alegrar com situações que os animais não se alegram dessa forma. Eles não têm essa condição. Essa condição foi dada de Deus para nós. Não existe ninguém que tenha a condição humana. O Senhor não compartilhou a sua sabedoria e o seu conhecimento com animais. Ele compartilhou a sua sabedoria e o seu conhecimento com homens, com pessoas. É por isso que essas pessoas administram a terra. Muitas vezes de forma contrária à vontade de Deus, mas administram a terra. E eu quero dizer a você que este Deus, Ele ama sim a todos, mas Ele quer que nós voltemos a Ele e que nós venhamos a nos parecer cada vez mais com Ele. Entendemos então que nesta batalha espiritual, além de recitarmos a palavra, como nós já falamos nas lives anteriores, a palavra do Senhor contra o nosso inimigo, segundo Jesus nos ensinou e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Então nós entendemos que a declaração da palavra é uma arma de vitória. Por isso eu quero dizer a você que está nos assistindo, tome a palavra de Deus no momento em que você estiver depressivo.
E no momento em que você estiver se sentindo vencido, no momento em que você não consegue orar, porque existem situações em que nós não conseguimos orar, existem situações em que nós não conseguimos abrir a boca e clamar ao Senhor. Então você abra a palavra de Deus e leia em voz alta a palavra de Deus. Eu gosto muito do Salmo 27. E ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Eu gosto desse texto porque ele mostra que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E quando eu tenho medo, eu me refugio nele, porque ele é a minha salvação. A Bíblia fala no Salmo 18, que eu também gosto demais, você pode recitar essa palavra. Diz: eu te amarei, Senhor, de todo o coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, meu escudo, minha salvação, meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor e ficarei livre de todos os meus inimigos. A palavra do Senhor diz aqui nesse mesmo texto, no versículo 6, na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Do seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor. É sobre isso que vamos falar hoje, sobre orarmos e o nosso clamor chegar ao Senhor, chegar até Deus. Então nós vimos que sem arrependimento as nossas orações são rejeitadas, infelizmente não são ouvidas. Queremos que o Senhor Criador ouça o nosso clamor, então não podemos buscá-lo apenas por aquilo que Ele tem para nos dar, mas precisamos buscar o Senhor por aquilo que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o soberano Senhor. A oração é uma arma da batalha espiritual. A oração é uma arma para as nossas vidas, é uma arma contra a depressão. Eu não estou falando aqui de forma alguma que a depressão não tem outras causas. Existem pessoas que extremizam todas as coisas. Alguns extremizam dizendo que tudo é natural e outros extremizam dizendo que tudo é espiritual. A Bíblia diz que aquilo que é carne precisa ser tratado como carne, aquilo que é natural precisa ser tratado como natural, aquilo que é espiritual precisa ser tratado como espiritual. Então, o que é carne, o que é do Espírito é do Espírito. E nós precisamos entender isso, que a oração é uma arma de batalha espiritual. Ela vai ajudar no momento da depressão, no momento da angústia. Ela vai ajudar no momento do temor, no momento da dificuldade. A oração justamente, ela faz com que nós possamos tomar posse destas armas espirituais que lutamos não para com homens, assim como já falamos em Efésios, mas pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas do inimigo. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, diz assim: pois embora vivamos como homens, ou vivamos segundo a carne, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas? Fortalezas são lugares fortalecidos, são lugares cercados. Fortalezas são aquelas que muitas vezes o inimigo nos coloca através dos seus medos, dos seus pensamentos, das suas ideologias. O inimigo, nosso adversário, ele não sabe, ele não pode saber o que nós pensamos, mas ele lança contra mim e contra você pensamentos para que, se nós absorvermos esses pensamentos dele, nós vamos ter atitudes conforme o que pensamos. Então a palavra de Deus diz que estas armas espirituais com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. A palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 4, versículo 2, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. A oração precisa de dedicação. Na verdade, precisa nós pararmos. Eu gosto muito de um texto que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra.
Nós precisamos aquietar o nosso coração para podermos entrar na presença de Deus, para poder saber quem Ele é. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós só vamos conseguir saber que o Senhor é Deus, é um ser supremo, acima de tudo, acima de todos, a partir do momento em que nós aquietamos o nosso coração, aquietamos a nossa alma e entramos na presença dEle. Ficamos a sós com Ele, buscamos a Ele de todo o nosso coração, despojando-nos de todas as dos nossos impedimentos. Então ele fala: dediquem-se à oração. Precisa haver dedicação. A oração precisa ter um tempo separado para ela. A oração precisa ter um tempo em que você se abstém. Eu não eu já sei o que você está pensando, já vou falar o que você está pensando aqui. Mas um tempo em que você se abstenha do seu trabalho, em que você se abstenha daquilo que você está fazendo, para você entrar na presença deste Deus e falar com Ele. Existe outro texto que diz: orai sem cessar, né? Nós vamos falar aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. E você fala: como é que eu vou orar sem cessar se eu preciso trabalhar, né? Então você pode orar em seu pensamento, mas a Bíblia diz que precisa de uma dedicação na nossa oração também. Precisa de um tempo de dedicação, precisa de um tempo em que nós busquemos ao Senhor. Nós precisamos aprender que a primícia do nosso dia precisa ser do Senhor. Qual que é a primícia do nosso dia? Precisamos buscar ao Senhor no começo do dia, no início do dia, no começo. Nós precisamos colocar as nossas vidas diante dEle, para que Ele venha controlar, cuidar das nossas vidas. A dedicação da oração é porque muitas vezes assim, é como um exercício físico. Tô vendo aí que o Mário está nos ouvindo, né? Obrigada, Mário, também, ao pastor Daniel Marques, que está conosco. Quero agradecer a todos aqueles que estão junto conosco nessa live, a irmã Ercília, né, que está conosco também. Eu quero dizer a você que é como você ir à academia. A oração, você precisa se dedicar a ela. Você pode começar com 5 minutos e a cada dia você vai aumentando um pouco mais. Você vai ver que se você nunca orou, quando você ajoelhar para orar, você vai orar 2 minutos e parece que você já falou tudo que você tinha para falar. Mas quando a gente fala aquilo que está na Bíblia, que diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos, é sinal de que nós precisamos desse tempo para nos dedicar. Afinal, nós falamos na semana passada que a oração é um diálogo, ou seja, é através da palavra, de uma palavra que vai, né, que volta, através da palavra. Diálogo não são 2 palavras, como muitas vezes pregam, mas é o conhecimento pela palavra. Dia significa através de, logo significa palavra. Então é através da palavra que temos o conhecimento. E nós muitas vezes não conseguimos entender porque nós não esperamos o Senhor falar conosco. A dedicação da oração é essa, é você falar com Deus e aguardar Deus falar com você, né, também. Por isso que Jeremias, ele escreve em capítulo 33, versículo 3, clame a mim e responder-te-ei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O Senhor, ele quer te dizer coisas que você não conhece, que você nunca ouviu, mas ele quer que você o busque de todo o coração. Clama a mim, diz o Senhor, e então eu te direi coisas grandes e coisas que você nunca ouviu e que você nunca entendeu. Para isso nós podemos orar continuamente, nós podemos estar dirigindo, orando ao Senhor com a nossa mente ligada, podemos estar fazendo o nosso trabalho doméstico ou qualquer nosso trabalho, seja onde for, correndo na rua, caminhando, fazendo a nossa atividade física. Nós podemos estar sim buscando ao Senhor com o nosso pensamento, mas nós estamos falando de uma dedicação de oração. E aí nós entramos naquilo que Jesus nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a orar. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, eu vou ler aqui para você, está escrito assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros.
Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. A palavra do Senhor então nos mostra que Jesus nos ensinou como orar. Ele diz em primeiro lugar, não sejam como os hipócritas. Quem são os hipócritas? Segundo o dicionário, é aquele que sente uma coisa e pensa outra, ou demonstra outra coisa. Dissimula sua verdadeira personalidade, quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir a sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. O hipócrita é um mentiroso. O hipócrita é aquele que parece ser uma coisa, mas na verdade é outra coisa. E aí, nenhum de nós pode apontar o dedo um para o outro, não é verdade? Porque eu acredito que muitas vezes, infelizmente, todos nós, de vez em quando, somos hipócritas. De vez em quando, nós podemos ser hipócritas. E muitas vezes, aqueles que não se acham hipócritas, eles muitas vezes pensam que eles são tão certos por falarem tão a verdade, que eles na verdade são grosseiros e falta amor. Muitas vezes cobram amor das pessoas, mas não têm amor neles mesmos e nem para falar a verdade. Eu me lembro que quando o Felipe era pequeno, eu contava uma história para ele, e essa historinha falava a respeito de ferramentas, né, de oficina. E lá naquela oficina veio várias ferramentas. E cada ferramenta tinha um propósito. Mas existia um martelo e ninguém gostava do martelo, porque o martelo feria. O martelo ele não tinha o cuidado. E então eles decidiram envolver o martelo em um tecido chamado amor. O martelo envolvido no amor, ele não machucava, ele usava sim o propósito pelo qual ele era usado, pelo propósito pelo qual ele era feito. Mas quando nós falamos com amor, muitas vezes nós somos duros, nós somos firmes, nós precisamos muitas vezes ser como um martelo. Mas quando envolvidos no tecido do amor, nós não machucamos a alma das pessoas. E o Senhor nos mostra que na verdade nós não podemos ser hipócritas dizendo que nós somos muito verdadeiros e que só falamos a verdade. Nós não podemos ser hipócritas como aqueles fariseus que queriam ser vistos nas sinagogas, que oravam nos templos em pé para serem vistos pelos homens. Na verdade, nós buscamos a menor visibilidade possível, que o Senhor realmente venha a ver o nosso interior, que o Senhor julgue o nosso interior e conheça o nosso interior. O Senhor diz então que para orarmos não podíamos ser como os hipócritas. Tem pessoas que para orar mudam a voz, tem pessoas que para orar mudam até mesmo o vocabulário que falam. Pessoas que para orar nas igrejas, elas mudam a forma de falar, elas mudam o jeito de falar. É claro que quando nós nos dirigimos ao Senhor, nós precisamos nos dirigir a Ele com respeito, que Ele é merecedor. Afinal, nós estamos diante do Deus de toda a terra. Se diante de um juízo humano nós falamos com respeito por medo de sermos presos, imaginem diante do Pai Celeste, do Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, como nós não devemos falar com Ele com respeito. Mas isso não significa que devemos mudar a voz, mudar o nosso vocabulário, a nossa forma de falar. Nós temos que ser nós mesmos, da maneira como somos. O Senhor, Ele te vê o tempo todo, Ele te formou, Ele sabe quem nós somos. Então, não sejamos aqueles que gostam de ser vistos. Por isso Ele falou, vai para um lugar secreto, fecha a sua porta, teu quarto, lugar de intimidade, onde ninguém entra, onde as pessoas te respeitam pelo lugar de intimidade que você está.
Ore ao Pai, fale com Ele com respeito e liberdade, mas não fique repetindo a mesma coisa. A Bíblia diz, não repitam, não usem das mesmas repetições como fazem os pagãos. Os pagãos eram povos que criam em outros deuses, que serviam a outros deuses e que falavam repetidamente a mesma coisa, achando que por muito falar estavam alcançando a Deus. A palavra de Deus diz, não usem de repetições como os pagãos, porque eles não são, o Senhor ele não nos ouve pelas nossas muitas palavras, Ele nos ouve pela nossa sinceridade. E Ele diz, oração é conversa com o Senhor, apresentando a Ele todas as coisas. Nesta oração nós precisamos reconhecer primeiramente quem é o Deus que nós estamos invocando. Será que nós conhecemos a este Deus? A este Deus que estamos invocando? Quem Ele é? Quem é este Deus? Este Deus da Bíblia, este Deus da minha e da sua Bíblia. Você pode dizer, mas eu não sou protestante, eu sou católico. Eu quero dizer a você que todo cristão, a sua Bíblia, apesar de terem algumas diferenças, as católicas por terem alguns livros a mais, ou alguns versículos que estão deslocados entre uma e outra versão, nós podemos ver que a essência da palavra é a mesma. Por isso, nós precisamos entender que este Deus que dizemos servir é o Deus dos judeus, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele mesmo se identifica dessa forma. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 32, Jesus disse, não disse Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. O Senhor Deus é o Deus daqueles que estão vivos, daqueles que falam com Ele, porque a Bíblia diz que os mortos não falam. A Bíblia diz que ao homem está sujeito a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo. O morto não fala, o morto não ouve, o morto não tem condição. Leia o livro de Eclesiastes e você vai entender a respeito do que é o homem quando morre. Ele não vê, ele não sabe, ele não tem como entender o que está ao seu redor. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o Deus. O espírito que volta para Deus é o espírito de vida, que volta para Deus. Então a palavra do Senhor mostra aqui no livro de Eclesiastes que o Senhor, Ele ouve as palavras daqueles que falam em vida, né? Porque depois da morte tudo está dormente, todas as coisas estão dormentes. Então você pode ler aqui no livro de Eclesiastes que você vai ver. A palavra do Senhor então nos mostra que este Deus que nós dizemos servir, que eu sirvo, que eu escolhi servir, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 29, mas ele é só um Deus de judeus? Não. Romanos 3, 29, Deus é Deus apenas dos judeus? Escreve Paulo aos romanos. Não, ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Este Deus que se identifica assim como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele hoje está estendido a nós, aos gentios, a mim e a você, que não somos a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está estendido a nós através do sacrifício de Jesus. Através dele, do caminho, da verdade, da vida, nós podemos nos chegar ao trono da glória deste Deus. E Ele diz exatamente quem Ele é. A Bíblia fala lá em Salmo 57, versículo 1 a 3, o Senhor falando, misericórdia, aliás, o salmista falando, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia.
Eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Isaías capítulo 43, versículo 11. O Senhor agora falando, Isaías o profeta escrevendo, ele diz: eu sou Jeová e fora de mim não há Salvador. A palavra do Senhor diz que ele é Jeová, na verdade, é a tradução mais próxima daquilo que nós queremos traduzir do YW, na verdade é Yud Rei Vav Rei em hebraico, que é o Y, o H, o W e o H, né? Yud Rei Vav Rei, o nome de Jeová, ou o nome de Yahvé, ou Iá, como muitos falam. Ele diz: eu sou Iá, eu sou Jeová, e fora de mim não há Deus, não há Salvador. Jeová é o meu nome eternamente, diz o Senhor em Êxodo capítulo 3, versículo 15. E ele diz: e este é o memorial de geração em geração. Êxodo capítulo 3, versículo 15, ele diz: este é o meu nome eternamente. Existe um grande estudo para que possamos compreender quem é este Deus, que é alvo e deve ser o único alvo das nossas orações. Eu quero dizer a você, meu querido amado, não posso mentir para você. Não existe outro Deus senão este Deus. Você pode talvez muitas vezes dirigir as suas orações para outras entidades, mas muitas entidades estão escritas no Salmo 115, e eu quero que você leia lá, eu não vou ler, você vai ler, no Salmo 115, outro texto a respeito destas entidades, que muitas vezes são alvo de orações que as pessoas não sabem, e na verdade não sabem porque não foram instruídas, apenas isso. Isaías 46, você pode ler também, Isaías 46, você vai ver que neste tempo não há ninguém que vai ouvir a sua oração, a não ser Yud Rei Vav Rei, a não ser Jeová, a não ser o Senhor, que ele diz: fora de mim não há Salvador. A Bíblia diz lá em Êxodo 3,14, um pouquinho antes do que eu já falei, Êxodo 3,15, ele diz: eu serei quem eu serei, replicou Deus a Moisés. Deus então explicou: isto é o que deves dizer aos israelitas: eu serei, enviou-me a vocês. A transliteração disso é Erie Axé Erie. Isso é, eu sou o que sou. Está traduzido na nossa Bíblia assim. Ou na verdade, a verdadeira tradução não é eu sou o que sou, mas eu serei o que serei. E o que isso quer dizer? Que Deus é esse que eu e você servimos e que precisa ser o único alvo das nossas orações, da batalha espiritual, que ouvirá o nosso clamor quando nós olharmos para a sua palavra e moldarmos a nossa vida segundo os seus mandamentos. Ele diz que nós podemos ver ao longo da palavra de Deus que este ser criador do céu e da terra foi nominado por Davi segundo aquilo que fazia em favor daquele que clamava a ele. Então eu vou repetir: este Deus, chamado El, no hebraico, ele na verdade se tornava naquilo que aquele que clamava necessitava. Você entendeu? Deus se torna para suprir a minha e a sua necessidade, aquilo que precisamos, quando clamamos a Ele, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí ele se torna YHWH, ou Yud Rei Vav Rei. Ele se torna o Deus da nossa salvação. Quando nós clamamos a Ele de todo o nosso coração, quando nós buscamos a este Deus
que se torna aquilo que precisamos. Muitas vezes nós não conseguimos entender, mas eu vou te mostrar rapidamente. Um dos exemplos foi o que Davi escreveu no Salmo 23. O Senhor é o meu, você acabou de falar, pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pastor era um nome dele, né? Pastor, na verdade, é um dos nomes do Senhor, que significa Yahvé-Ra, ou Yahá, que significa o Senhor é o meu pastor. Yahá, o Senhor é o meu pastor, aquele que me conduz, aquele que me alimenta, aquele que me guarda, aquele que está comigo, aquele que me leva a águas mansas, a águas que eu posso descedentar a minha sede, aquele que supre todas as minhas necessidades. Era isso que Davi estava falando. Então o nome desse Senhor, ele se transformava em Yhvh-Vavhe-Ra, Yhvh-Vavhe, pastor. Eu serei o que serei. Eu serei o que você precisa, o que você clamar a mim. Por isso que muitas vezes vemos Davi falando, né? O próprio Davi falando lá em Salmo 24, Yahvé Sabaoth, ou seja, Yah Sabaoth, ou seja, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos, Salmo 24, 10, o Senhor, Yhvh-Vavhe, Yud-Hei-Vav-Hei, agora eu misturei tudo. Yud-Hei-Vav-Hei, o Senhor Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Vemos outro texto deste Deus, Yahvé Jireh, ou Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá as nossas necessidades. Gênesis 22, versículo 13 e 14, você pode ver essa situação. A outra coisa, o Senhor justiça nossa, Jeová Sidekenu, significa Jeremias 23, 5 e 6, o Senhor nossa justiça. Você não precisa se vingar de ninguém, Ele é a sua justiça. Você não precisa se defender de ninguém, o próprio Deus te defenderá e muitas vezes usará os teus inimigos para te defender. Eu já passei por situações como essa, de que o Senhor muitas vezes levantou outras pessoas para me defender. Êxodo 17:15, Yahvé Nissi, significa o Senhor é a minha bandeira, o Senhor está sobre a minha vida, o Senhor está acima de mim. Significa bandeira, aquilo que me identifica, aquilo que está acima da minha cabeça. O Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, todo mundo fala Shalom. Na verdade, Shalom é um cumprimento até hoje, né, utilizado pela cultura judaica, que vai muito além da paz que nós entendemos. Muitas vezes nós chamamos que Shalom é paz, Shalom é prosperidade, Shalom é saúde, Shalom é paz, Shalom é todas as bênçãos do Eterno derramadas sobre a sua vida. É por isso que quando nós falamos Shalom, nós não estamos desejando apenas a paz, nós estamos desejando que a justiça do Senhor, que o provimento de Deus, que este Senhor é cheio de paz, que o Senhor cheio de pastoreio seja sobre a sua vida. Outra coisa, nós falamos do Senhor Shalom, né? Do Senhor a nossa paz, está em Juízes capítulo 6, versículo 24. Outra coisa, Jeová Shammah, significa o Senhor é presente, o Senhor está aqui. Ezequiel 48, 35, Jeová Shammah, o Senhor é onipresente, Ele está aí do seu lado, Ele está com você, aleluia. Ele está aqui neste lugar para que Ele seja conhecido por mim e por você. O desejo de Deus é que eu e você o conheçamos como Ele é. Significa Jeová Kadesh, né? Ou Kadosh, significa o Senhor que vos santifica. Santificar significa separar,
Santificar não é imaculado, é separado. Separado do quê? Separado do pecado, separado da transgressão. O Senhor é quem nos santifica. O Senhor é quem nos separa do pecado, quem nos separa do mundo, da dificuldade. O Senhor é Elion, o Senhor Altíssimo. Salmo 7, versículo 17. O Senhor que nos santifica está em Êxodo 31, versículo 13. Yahvé ou Yah Elion significa o Senhor Altíssimo, Salmo 7, 17. E também Yah Elohim Israel, que significa Senhor Deus de Israel, Salmo 59, 5. Então nós podemos ver que este Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é El Elyon, o Deus Altíssimo, El Olam, o Deus Eterno, El Roi, o Deus que vê, El Elohe Israel, que significa Deus é o Deus de Israel. E assim podemos ver o quanto que este Deus se torna aquilo que eu e você precisamos. Talvez você hoje esteja passando por dificuldades financeiras. Ore ao Senhor, o Senhor proverá. Ele é o Deus que provê. Ele usa pessoas para te abençoar. Ele abre portas para te abençoar. Talvez hoje você esteja passando pela tristeza, pela angústia. Eu quero dizer a você que o Senhor é Shalom. O Senhor é cheio de paz. Ele traz a você consolo, Ele traz a você condição de viver no consolo do Eterno. Muitas vezes somos consolados por aquilo que Ele diz para nós dentro da sua palavra. Procure a sua palavra, porque Ele tem uma palavra dele ao seu coração. Eu quero dizer a você que existem muitas outras descrições no nome do Senhor. E nós precisamos conhecê-lo e vivenciá-lo como Ele é. A nossa oração precisa ser feita com arrependimento das nossas más obras. Nós precisamos buscar ao Senhor e nos arrepender da mentira, nos arrepender da hipocrisia, nos arrepender da soberba. Aliás, eu quero contar algo para você. Nós estamos vivendo hoje o segundo dia, né? Estamos vivendo o segundo dia depois de Pêssar, né? Ontem, o primeiro dia depois de Pêssar. Ontem foi Pêssar. Ontem foi o 14º dia do mês de Nissan, segundo está na Bíblia. Então nós podemos ver que a partir da festa de Pêssar, se você olhar em Êxodo capítulo 12, você vai ver que nós estamos no período da festa dos pães asmos. Os pães asmos, na verdade, eles representam o pão sem fermento, o pão sem pecado. O fermento na palavra de Deus, ele representa o pecado. Então o Senhor, ele trazia um simbolismo ao seu povo, que nesse período precisava ser retirado todo o fermento, todo o pecado do meio de Israel. Foi o tempo em que o povo de Israel saiu do Egito, ou seja, o Senhor queria que o Egito saísse de dentro do seu coração, e não apenas eles saírem do Egito, mas que o pecado, o paganismo, a idolatria, os maus preceitos, os dogmas humanos, tradicionais, fossem retirados agora do coração do homem. E nós estamos vivendo nesse período, esse período em que o povo de Israel, o povo da cultura de Judá, né, dos judeus, chamados judeus, ou os hebreus, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles estão, aqueles que guardam a festa dos pães asmos, o período que antecede a festa dos pães asmos. Isso significa o quê? Para nós hoje, que nós precisamos remover o pecado da nossa vida todos os dias. Precisamos remover a maldade, precisamos remover o lashon hará, a língua murmuradora, a língua que reclama, a língua que fala mal dos outros, a língua que muitas vezes, por dizer a verdade, se acha no direito de falar mal das pessoas. Nós precisamos, em humildade,
nos humilhar diante do Senhor, em humildade colocar as nossas vidas diante dele, para que ele realmente escute as nossas orações. O Senhor quer nos escutar, ele quer nos ouvir, mas precisamos buscar a ele, precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, precisamos conhecer a ele, buscar ao Senhor e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor está exaltado entre as nações e sobre toda a terra. Então eu quero te convidar nesta tarde a entregar a sua vida em oração. Você quer ser vitorioso nas batalhas espirituais da sua vida? Arrependa-se, humilhe-se diante do Senhor, retire o sangue, a violência das suas mãos e da sua boca. Retire aquilo que não é de Deus da sua vida. Busque a você, não aponte o dedo para os outros. Isso precisa ser para mim, para você. Isso é para mim primeiro. Nós precisamos buscar aquilo que nós precisamos ser moldados. Molde a você mesmo. Não se importe com aquilo que os outros fazem. Não paute as suas ações pelas ações dos outros. Paute as suas ações pela palavra de Deus. Paute aquilo que Deus disse. Paute sobre aquilo que Deus falou. Agrade ao Senhor. Entre na presença dEle. Busque a Ele em oração. Clamando a Ele de todo o seu coração. E Ele te ouvirá. Ele falará com você e te mostrará coisas que você nem conhecia, que estão aqui na palavra de Deus, mas depois Ele vai confirmar com você aquilo que está aqui dentro. Ele vai mostrar para você onde está. Alguém vai usar, você vai ouvir, para que você tenha a convicção de que aquilo que Deus falou com você estava escrito por alguém. Então eu digo a você que nós precisamos buscar a Ele em oração, que precisamos orar a este Deus e saber que Ele nos ouvirá. O Senhor nos ouvirá. A sua justiça, a sua distância não estará de nós para sempre. Mas quando buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele nos ouvirá. Ele ouvirá dos céus, como diz lá em 2 Crônicas 7,14. Ele ouvirá a nossa oração, perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. E assim nós estamos encerrando, hoje mais um período de libertação. Hoje foi um pouquinho mais curto, mas eu quero agradecer a você que esteve aí conosco nesse tempo. E se você depois quiser compartilhar o que Deus falou com você, você fique à vontade. Você tem esse direito, de compartilhar aquilo que você ouviu e daquilo que você entendeu. Nós ficamos muito felizes de poder estudar a palavra de Deus nesse tempo. E na semana que vem nós vamos falar sobre jejum, que é outra arma de guerra. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que haviam castas de demônios que só saíam com jejum e oração. Não apenas a oração, mas agora também com o jejum. Mas isso é para a semana que vem. Na próxima sexta-feira, se o Senhor assim permitir, nós estaremos mais uma vez, a partir das 13 horas nessa live, falando a respeito dessa arma espiritual que, associada à oração, com certeza nos faz vencer as castas de demônios que se levantam contra nós. Que Deus abençoe você, que o Senhor te fortaleça, assim como diz o pastor Cláudio, que sempre termina assim, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor esteja com você. Mas eu quero terminar a nossa live de hoje, mais uma vez, agradecendo a você que esteve aí conosco, e que você compartilhe dessa live com seus amigos. E quero aqui mais uma vez ler aquilo que o Senhor pediu para que lêssemos em Números capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a Shalom. E agora você já sabe o que é a verdadeira Shalom. Que a paz do Senhor, que a consolação do Espírito do Senhor, do Espírito do Alto, esteja sobre a sua vida. Uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana para você, em nome de Yeshua HaMashiach.